Aos 12 anos eu fui molestada pelo meu irmão. Com 14 anos eu comecei a trabalhar em casa de família, meio turno, porque eu estudava. E agora faz 6 meses que eu tô aqui. Me tornei um lixo e lixo para ele não tem valor. Foi muito boa, digamos assim, né? Minha vida já começou perturbada, com o quesito de álcool na família, agressão entre família, assim, muita coisa errada. Mas fui levando a vida do jeito que tem que levar. 8 anos de idade meu pai veio a falecer, daí a partir dali a minha vida começou a mudar. Eu comecei a passar fome na minha infância, minha mãe não tinha o que dar para nós comer. Muitas vezes assim, mãe, tô com fome, toma água, filha, que passa, vai dormir. Eu tava com 18 anos, que eu tava sozinha. O meu pai tentou me matar queimada dentro de casa, porque ele não achava certo que eu tava dentro de casa com o filho sozinha. Presídio mesmo, eu passei mais na solitária do que na cela comum. Aquilo ali me doeu. Aquilo ali me revoltava mais e mais e mais e mais. E eu entrei com um filho meu, né? Eu era mãe solteira. Às vezes não é uma motivação apenas individual, toda uma situação, um contexto que a pessoa está vivendo, né? A maior parte é para sair de uma situação de sofrer violência. Mulheres, por exemplo, do tráfico, geralmente elas moram em bairros pobres, né? Vivem uma situação vulnerável, né? E muitas são trabalhadoras. Capinava pátio, essas coisinhas. Limpava o pátio dos outros, juntava grama. Coisas para me manter. Daí eu recebi uma proposta de uma senhora que morava de frente à minha casa, que ela catava papelão, se eu queria trabalhar com ela. Eu fui morar nessa casa dessa mulher que já tinha me dado a oportunidade de mudar a minha vida. No caso, sempre trabalhei na rua, tenho carteira assinada, tenho experiência de arrumar um serviço. Eu trabalhei de auxiliar de cozinha e de atendente em restaurante. E com 14 anos eu comecei a trabalhar em casa de família, meio turno, porque eu estudava. E depois, com 16 anos, fui para uma outra casa de família e fui morar no emprego. Eu morava no emprego, estudava de noite. No colégio eu estudei até a 7ª série. Porque eu engravidei, daí comecei a parar de ir, voltar. Tava com 17 anos. Eu ganhei meu guri. Pra mim foi uma alegria. Ao chegar um tempo que o pai do meu filho foi embora, me deixou sozinha. Mas eu, firme e forte, continuei. 90% das nossas presas é tráfico de drogas. Eu acho que a mulher, quando o marido vai preso, ela acaba assumindo também aquela responsabilidade da família e também acaba assumindo, em termos, o negócio também do companheiro. E daí nós temos que ter toda uma reflexão sobre o que é tráfico. Se eu compro drogas e dou drogas para os meus amigos, isso é tráfico? Pelo Código Penal, sim. Pelo conceito mais de muitas pessoas, não. Muitas vezes ela está fazendo isso obrigada, está fazendo isso para pagar dívidas ou obrigações do companheiro que está preso. Ela é uma traficante? Hoje o nosso anexo feminino ele tem uma capacidade de 102 apenadas. A gente tem Galeria A, que é onde ficam as presas trabalhadoras que trabalham para, que a gente diz no termo, trabalham para a guarda, que trabalham na manutenção do anexo feminino. A gente tem a Galeria B e o container. Muitas também têm trabalhos com ligas laborais na cozinha da guarda, na faxina, na manutenção do próprio anexo, é as presas que fazem. Todas com ligas laborais, com direito à remissão. E também tem aquelas que, hoje, num total de 4 penadas, né, trabalham no projeto da horta ali, também com remissão. Essas coisas que estão plantadas aqui, a gente envia para PAI, né, para um lar de idosos, para quebrar um pouco essa barreira, né, para dizer, ó, as pessoas podem consumir um alface que foi plantado por uma pessoa que está presa. Em qualquer país do mundo, dentro de um presídio, se tem a qualidade de vida média de uma pessoa pobre.
Se a gente olha os fantásticos presídios da Noruega, de Mônaco, que são maravilhosos, eles são maravilhosos para nós. Um norueguês, um cidadão de Mônaco, aquilo lá é qualidade de vida de uma pessoa pobre. E assim no Brasil, quando a gente olha um presídio brasileiro, eles são terríveis por quê? Porque eles representam a qualidade de vida que se possui nas vilas mais terríveis do Brasil. Quando a gente fala do presídio central, por que tem esgoto a céu aberto? Porque nas vilas de Porto Alegre existe esgoto a céu aberto. Não há uma política prisional para mulheres, né? Então a gente tem assim os presídios femininos, os presídios mistos. E a gente vê que são depósitos de pessoas, né? Não são prisões, né? Depois de um tempo que a gente se acostuma com o cheiro da prisão, se acostuma com os barulhos da prisão, aquilo não parece tão terrível. Mas claro que a primeira impressão, a primeira entrada dentro de um presídio sempre nos traz elementos de constrangimento com a forma como a gente trata outro ser humano. Questões básicas, assim, como da beleza, por exemplo, que é uma vez no mês, né, que entra essas questões da beleza, o kit de beleza, né, que é o shampoo mais elaborado, um creme de cabelo, uma tinta, um esmalte. A autoestima já começa, acho que até a estigmatização delas já começa antes de ser presa, né? Tem uma questão assim que é muito importante colocar em relação às presas, é que elas são duplamente excluídas quando elas vão presas, né? Porque é mais vergonhoso para a família, para os pais, uma mulher cometer um crime do que um homem. E eu não avisei ninguém de vergonha, meus parentes. Não avisei meu pai, não avisei ninguém, nem minha irmã, ninguém. Que aquilo ali era meu. Bourdieu trabalha muito isso. O hábitos da pessoa, a vida que a pessoa tem antes, assim ela enxerga o mundo e assim ela vai se sentir naquele local. Quando se fala com um preso sobre uma presa, sobre esgoto, ele não se importa com isso. A preocupação dele é com o seu processo. O processo demora, a justiça é lenta. Se o esgoto fede ou não fede, isso é um problema secundário ou terciário. Então nós sempre temos que considerar isso. O ponto de vista que nós temos sobre o sistema prisional e o ponto de vista de quem vive dentro do sistema prisional. Já levei couro, já fiquei em delegacia, porão, desse tamanho que só fica deitada. Por isso que eu levava, no tempo do que eles botavam os livros grossos nas costas e 8x8 no pulmão. Saía de lá, sinceridade, toda mijada, de pé no chão, toda cheia de hematoma. Olha, sinceramente eu tô 2 anos e, digamos, 2 e 7, 2 e 8. Desses 2 anos que eu tô presa, eu vi meu filho uma vez só. É dolorido? Primeira coisa, o primeiro sintoma de toda mulher que vem presa é a questão de dormir. Muita ansiedade, muita síndrome do pânico, crise de ansiedade das mais diversas. É bem comum mesmo. Praticamente 100% delas tomam diazepam. Não conseguem dormir sem tomar medicação. Muitas vezes eu saí dali de um atendimento e ir lá fazer uma ligação para saber como é que tá aquele filho, né? Para ir atrás, como é que tá bem, passou de ano, e trazer essa notícia deixa ela numa outra situação. Meus filhos, até antes de eu vir presa, eles moravam os 3 comigo. Então já faz 2 anos e 3 meses que eu não os vejo eles. Daí faz mais de ano que eu não tenho mais visita de ninguém. Um pouco porque aqui é longe, a questão da passagem é caro, e daí para elas fica difícil, né? Minha mãe trabalha de faxina, no caso eu trabalho na cozinha, um pouco para poder comer um pouco melhor, para não passar tanta dificuldade. No caso ali a gente vê quem entra, quem sai, a gente vê os filhos das pessoas, né? Não é o nosso. Então é ruim, né? A mulher, ela sente muito mais a falta da presença da família mesmo, né? Que o homem não se submete a essa questão de vir passar por uma revista, né? Passar por toda uma questão de documentação, distância para visitar a mulher que está presa, né? Porque o vagabundo não pensa a mesma coisa que a mulher. Se no meu caso ele tivesse sido preso, eu iria ver ele, mas tenho certeza que eu não iria me ver. A mulher puxa uma sacola com o homem o tempo que for, mas um homem jamais vem para uma fila de uma cadeia. Que era uma vida também de precária minha com ele, né? Só fiquei com ele porque eu estava grávida dele. Nessa coisa de ficar só porque estava grávida, eu fiquei casada com ele 15 anos. E daí eu pedi ajuda para meu ex-marido cuidar dos meus filhos quando eu estava sem trabalhar, porque meu guri era doente. Eles não queriam ficar com meus guris.
Mandava eu catar papelão, que era o melhor que eu podia fazer. 11, 12 anos, não me lembro bem a idade que eu tinha. Eu fui molestada pelo meu irmão, que é por parte de mãe. E nisso chegou a mãe, pegou meu irmão quando chegou do serviço, botou ele para fora de casa. Daí, na festa dos meus 15 anos, ele apareceu e nós se abraçamos na festa dos meus 15 anos. Ele pediu perdão e eu perdoei ele, né? Mas esquecer, a gente não esquece. Porque a minha vida foi sempre uma guerra, né? Desde quando eu me criei por gente, que eu já vim, vamos dizer assim, meu pai era alcoólatra, minha mãe se encheu de filho, e a minha mãe, eu tinha 1 ano, a minha mãe tomou remédio, estava grávida de novo, tomou remédio e morreu, e ali eu fiquei com meus parentes. Que nem quando meus gurios passavam final de semana com o pai deles, chegam na casa, o pai deles tinha videogame, tinha coisas boas para eles. E coisas que, jeito ele me ajudar, dar para meus filhos, ele não dava. Então, o que eu fiz? Então, já que eu aproveitei aquele embalo ali, então eu vou dar tudo o que meus filhos precisavam. Tudo. Daí, consegui, mas o que adiantou? O que adiantou? Olha onde que eu vim parar. Não teve droga que eu não usei, me aplicava nos pés para não ficar sujo nos braços. E para mim sair mesmo foi quando meus filhos começaram a entrar. E daí foi a luta dos filhos. Não foi fácil. Perdi filho nessa vida. Perdi filho com doenças, né, das drogas. A única, no caso, contato que eu tenho, que minha guriazinha manda carta, que a gente recebe, né? E tem um programa da Rádio Universal que a gente escuta, que daí manda recado, que por ali que a gente escuta os recados dos familiares. A minha vida com meus filhos foi de miséria. Eles nunca tiveram Natal, eles nunca tiveram Páscoa, aniversário, foi poucos que tiveram, aqueles aniversarinhos de pobre, mesmo bolinho, meia dúzia de negrinho. Então, quando eles começaram a fazer 16 anos, 18 anos, e começaram a sair, por exemplo, do primário, eles começaram a se envolver para ter um tênisinho melhor, sabe, uma vida melhor. E eu disse para ele, ó, tá na cadeia, não sou mãe porta de cadeia, essa vez estou contigo, vou te tirar daí. Dia de chuva eu ia no presídio, a rataiada, a água subindo, no meio da merda, no meio da rataiada, tudo. A minha ideia é sair daqui e voltar a trabalhar, comprar uma casinha para morar com meus filhos. Ter eles perto de mim e não largar mais. O conceito de ressocialização é um conceito falso. O sistema prisional nunca foi feito para ressocializar ninguém. Desde o momento em que ele foi criado, a ideia sempre foi diversa. O que pesou para mim foi a minha liberdade. A minha cela ficava numa janela que eu poderia, no corredor, ver a parte da frente, né, da rua. E eu tinha uma inveja de 2 casais assim de papeleiros, que eles passavam e ainda ficavam bem ali, né? Eu queria ser eles, queria ser até uma mendiga, mas que eu estivesse na rua em liberdade. Meu pensamento é sair para a rua, arrumar um serviço, porque eu tenho, no caso, sempre trabalhei na rua, tenho carteira assinada, tenho experiência, mudar, estar do lado da minha filha, ajudar minha irmã, que está com a minha filha, que tem mais 3 filhos, e poder ajudar minha família. Por mais que se tente, né, por mais que a pessoa na prisão ande na linha, trabalhe, estude, né, se ela não tiver uma acolhida, vamos dizer assim, na sociedade, pelos empresários que vão contratar essa pessoa, pela família, pela vizinhança, enfim, né, pelo círculo, ela não vai ter condições de se reintegrar. Né? E vou dizer bem sério para vocês, ó, o meu filho, ele saiu de lá, vai fazer uns 4 anos. Ele não conseguiu serviço em firma. É o preço a pagar ex-presidiário. Eu acredito que a grande maioria ele acaba praticando crimes e praticando esses atos muito em função da falta de oportunidade. A sociedade ela vê dessa forma. O preso ele já nasceu ruim. Ninguém nasce ruim. Acredito de que hoje, se a gente conseguir de cada 10 ressocializar 2, a gente já tem que se sentir bem satisfeito. Na verdade, existe discriminação, né? A gente estando aqui, a gente vê, e até mesmo quando eu estava na rua, eu via. Nós que trabalhamos nos sistemas, passamos por preconceito. Eu já tive preconceito numa médica que eu ia, que eu trabalhava numa cadeia, como assim? Tu atende tanta gente precisando de um psicólogo, né? E se eu passo por isso, que saio todos os dias daqui e vou para casa,
Nem, sabe, eu nem consigo conceber assim tudo que elas vão ter que sentir e passar lá na rua. Não é interessante que a gente tente se colocar no lugar do outro, das pessoas que sofrem, das pessoas que passam por dificuldades, e certamente as presas passam por muitas dificuldades, muito sofrimento. Nossas vidas, de alguma forma, todas as coisas que elas sentem falta, que elas sonham, que elas almejam, a gente também. Muitas vezes o que a gente faz ali, quando a gente atende, escuta alguma delas, é dizer que elas poderiam ter sonhado com algo a mais, né? Tá, mas tu já chegou alguma vez a aprender a dirigir? Pá, não, nunca tinha pensado nisso. Né? Então é possibilitar novos sonhos. Lombroso escrevia que os crimes praticados pela mulher era, por exemplo, a prostituição. Prostituição não é crime na contemporaneidade, nós temos certeza disso. Mas o que é crime? Dependendo do momento histórico, nós vamos prender mais ou menos pessoas com base nessa questão, o que é crime. A gente sabe que a gente é diferente, a gente sente diferente no momento que a gente bota o pé na rua. O presídio faz parte da sociedade. Enquanto a gente não mudar o quadro de desigualdade social, enquanto um gari receber 20 avos, 40 avos do salário de um médico ou de um juiz, enquanto nós vivermos num mundo de desigualdade, vai haver criminalidade, vai haver violência, nós vamos perpetuar um modelo que está vigente. E o dia que eu fui fazer minha cirurgia, que eu estava algemada, no caso, meu algemado no pé, né? Que é o que tem no caso da cadeia, um senhor entrou e disse pra mim, bem assim, olhou pra minha cara e disse, põe essa corrente que amarra no teu pescoço. A questão é, o direito penal nunca ressocializou, a aplicação da justiça penal nunca diminuiu a criminalidade. As pessoas têm que começar a perceber, para começar a pensar alternativas, para pensar uma sociedade diferente. Porque ele não sabe se amanhã ou depois um filho, um neto, um sobrinho não vai estar no mesmo lugar que eu naquele momento. Ele não sabe nem o que eu fiz para querer amarrar uma corda, uma corrente no pescoço. Então, se nós somos elas também podem ser nós, né? Então, vamos pensar o que mais a gente pode ser além disso aqui. Além de presa, né? Além de egressa, o que mais a gente pode ser. Então, é interessante que a gente pense e tente se colocar no lugar delas. Mas a realidade é que nós não somos elas. Nós somos de classe média, nós somos as elites, nós gerimos esse sistema que mantém a maior parte da população oprimida e, infelizmente, essa é uma realidade brasileira e é uma realidade mundial. Porque a gente não quer lembrar que a gente também pode ser parecido com ela.